Oi, bora desalinhar? Eu sou a Aline Esqueda, especialista em modelagem em crochê, e eu te ensino a dominar o crochê para você criar peças únicas com facilidade. Vamos fazer um motivo em square que tem uma flor africana como elemento central e é o famoso square de flor africana. Nesse modelo, que é bem versátil, você consegue aproveitar restinhos de linha, todos aqueles restinhos, deixando a peça assim bem colorida, ou manter uma combinação de cores mais sóbrias como essa. Isso depende aí da sua preferência. Eu vou te ensinar também o fechamento perfeito do square, troca das cores e como que funciona o padrão de aumento desse square. Separe o material aí e eu vou usar a linha Cleia duplo. Estou usando também uma agulha número 2,5. Eu vou utilizar também uma agulha de tapeceiro, cola, pano para as pontinhas e tesoura. A medida desse square vai variar conforme a quantidade de carreiras que você fizer. Esse maiorzinho aqui, ele ficou com 12 por 12. Já o square onde eu usei menos carreiras, ele ficou o tamanho de 10 por 10. Isso também vai depender da espessura da linha que você for usar, da agulha referente à linha que você está usando e da sua tensão de ponto. A gente inicia com um anel mágico. Então, vou passar a linha aqui pelo meu dedo, passar pela primeira passada aqui, puxar a linha de trás e já subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas, elas equivalem ao meu primeiro ponto alto. Laçada na agulha, insere, puxa, tira 2, segundo ponto alto. Uma correntinha. Então, eu vou fazer 2 pontos altos e uma correntinha, mais 2 pontos altos e mais uma correntinha. Esse padrão aqui, dentro do anel mágico, eu vou fazer por 8 vezes. Então, vou ficar com 8 pares, 8 conjuntinhos de 2 pontos altos e uma correntinha. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Finalizei os meus 8 conjuntinhos aqui, cortei o meu fio. Agora, eu vou fechar esse anel mágico. Eu puxo o fio que passa por todos os pontos, aperto bem e fecho o meu anel mágico. Com a agulha de tapeceiro, eu vou colocar a linha na agulha para fazer o acabamento o fechamento desse círculo. Então, aqui, para fazer o fechamento perfeito, eu tenho aqui a primeira, a segunda e a terceira correntinha que eu subi, fazendo um ponto alto. Sendo essa última correntinha, eu pulo, vou na próxima correntinha, insiro a minha agulha, passo a linha, volto aqui no mesmo orifício onde está saindo a linha. Passo aqui a minha linha no meio, insiro aqui novamente e passo pela primeira correntinha das 3 que eu fiz, para que a minha linha saia lá atrás. Então, aqui eu já simulei uma correntinha, fazendo o meu acabamento perfeito, que é essa daqui. Essa correntinha que eu simulei, ela deixa o acabamento perfeito no miolinho da flor. Aqui atrás, ó, a minha linha tá para trás. Eu vou passar essa linha por entre os pontos, até chegar aqui próximo do meu fio inicial. Passo aqui. Agora, eu vou dar o nó. É importante dar esse nó aqui. Esse nó, eu faço 2, sendo o primeiro mais frouxo e o segundo nó por cima, eu faço ele bem apertado, aperto bem mesmo. Agora, com essas 2 pontinhas, eu vou escondê-las no meio dos fios aqui atrás do anel mágico. Então, dou uma apertadinha aqui
para inserir na minha agulha os 2 fios. E agora eu vou esconder esses fios aqui, passando por trás do meu trabalho. Vou passando em 1, 2, 3, 4, quantos vocês quiserem. Puxo esses fios, lá, já escondi todo o meu fio. Agora, para finalizar, cortar, eu puxo esse fio pro lado contrário. Com a minha cola pano ou cola de tecido, eu coloco uma pontinha só de cola, onde eu abri aqui, puxei o fio pro lado contrário e volto esse fio no sentido dele mesmo. Então, a colinha ficou por baixo desses fios, então ela não vai incomodar. Espero uns minutinhos aqui, é bem rapidinho, e já corto bem rente. O meu miolinho já tá pronto, com acabamento perfeito. Agora a gente vai começar a segunda carreira da nossa flor africana. Aqui eu deixei um nó corrediço na minha agulha. Agora eu vou inserir em qualquer um desses espaços onde eu fiz a correntinha de separação dos 2 pontos altos. Em qualquer um deles. Eu vou inserir e vou começar deste lado. Então, o meu fio inicial eu já vou escondê-lo por entre os pontos. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nesse mesmo espaço que eu iniciei, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos. No próximo espacinho, que ficamos aqui com 8 conjuntinhos, nesse próximo, eu farei 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, todos no mesmo espaço aqui de base. Vou repetir esse padrão em todos os outros espaços. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Vou repetir isso daqui por mais 7 vezes, chegando aqui no início para a gente finalizar essa segunda carreira. Então, olha, eu fiz aqui o meu último conjuntinho de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E agora eu vou finalizar esse primeiro conjunto que ficou só com 2 pontos altos. Então, eu faço um ponto alto e o segundo ponto alto. Para fechar essa carreira, eu vou fazer aqui na última correntinha que eu subi deste primeiro ponto que eu executei, que simulou um ponto alto, que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto meio alto. Então, laçada na agulha, insere lá na terceira correntinha, puxa, fiquei com 3 elos na agulha, dou a laçada e tiro os 3 elos de uma vez. Esse é o meio ponto alto. Fechando dessa forma, a gente já fica aqui no meio dos buraquinhos, né, dos espaçamentos, onde eu fiz a correntinha separando 2 pontos altos de cada lado. Agora, a terceira carreira, eu vou subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou fazer no mesmo espaçamento, mais um ponto alto. E um ponto meio alto. Fiz metade da minha pétala. Agora, no próximo espaçamento, eu vou fazer a pétala inteira. Então, eu faço meio ponto alto, mais um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos. Ok, o último ponto dessa carreira, eu vou fazer um meio ponto alto também. Então, cada pétala da minha flor é formada por 6 pontos, sendo um ponto alto, aliás, 2 meio pontos nas extremidades e 4 pontos altos no meio. Vou fazer mais uma pétala aqui para vocês verem. Laçada na agulha, no próximo espaçamento aqui, né, no próximo buraquinho. Começo com um ponto meio alto, 4 pontos altos, 3, 4 pontos altos e finalizo com um ponto meio alto também. Então, eu vou repetir
esse padrão de 6 pontos em todo a minha volta. Para finalizar aqui a primeira pétala, que a gente deixou ela pela metade, a gente vai começar com um ponto meio alto, que seria o 5º ponto, e mais um ponto alto, que é o 6º e último ponto. Finalizei a pétala que eu iniciei e que estava até então só pela metade. Fiquei aqui com as 8 pétalas. Corto, puxo o fio e agora a gente vai dar o acabamento nessa pétala. Com a agulha de tapeceiro, eu insiro a linha na agulha e vou simular também um ponto. Tenho aqui as 3 correntinhas, eu pulo essas 3 correntinhas, na próxima correntinha eu insiro a agulha. Inseri a agulha, volto lá na minha, onde a linha está saindo, no meu ponto onde a linha finalizou, e já insiro a agulha aqui na minha terceira correntinha, no meio aqui da minha terceira correntinha, pro fio ir lá para trás. Já estou simulando, olha, uma correntinha aqui. Fechei essa pétala aqui na parte de trás. Eu passo a linha, a agulha por algum ponto e vou dar o nó de finalização. Ó, já dei um nó bem apertadinho, apertei bem e vou esconder o fio por entre os pontos aqui na parte de trás da pétala. Eu geralmente vou escondendo até chegar junto com o meu outro fio aqui inicial. Vou deixar os dois juntinhos aqui, os 2 fios juntos. Puxo no sentido contrário, com a minha colinha aqui, pano, eu coloco bem pouquinho aqui dentro de onde eu puxei, só um pinguinho, e volto os 2 fios no sentido correto, no sentido dele mesmo. Deixo secar e corto. Agora, para fazer o contorno dessa flor africana, a gente vai começar em qualquer um desses pontos aqui das pétalas. Eu vou inserir aqui a agulha, puxo uma laçada e faço uma correntinha. Agora, aqui é só ponto baixo. Insiro e faço uma correntinha. Aqui no ponto baixo. Próximo, insiro e mais uma correntinha. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. Agora, na divisão, onde eu tenho aqui o meu ponto baixo, eu vou inserir a minha agulha aqui embaixo, vou alongar um pouquinho esse ponto baixo. E faço um ponto baixo, é para dar esse detalhe aqui da pétala. Esse detalhe alongado da pétala. Continuando, eu faço mais 6 pontos baixos, 1, 2, um em cada correntinha da carreira anterior. 4, 5, e o 6º ponto eu faço alongado, pegando aqui embaixo. 6 pontos. E vou fazendo o contorno da flor. Vou continuar. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. A 6ª eu faço alongada. Até o final, completando toda a volta da flor. Cheguei aqui no final, no meu último ponto, eu já corto a linha e puxo o fio. Agora, a gente vai fazer o acabamento dessa carreira aqui de contorno. Com a agulha de tapeceiro, eu vou inserir a linha aqui na minha agulha e vou fazer também o acabamento, o fechamento perfeito. Então, lembra que eu fiz essa primeira correntinha aqui? Eu vou simular uma correntinha para este ponto. Então, já no próximo aqui, eu insiro a minha agulha de frente para trás, volto a linha aqui de onde está saindo o fio, volto aqui para trás e vou inserir agora para passar a linha para trás, vou inserir agora aqui nessa correntinha inicial que eu fiz. Olha lá, vai sair aqui atrás a minha linha.
simulei, olha, estou simulando uma correntinha, ela já vai se formando. Esse é o fechamento perfeito. Vou passar aqui por um ponto atrás e vou fechar com um nó do ponto do fio inicial e do fio final aqui. E vou dar 2 nós. O primeiro nó, ele é mais frouxo, para não repuxar o trabalho. Tá vendo? Olha, ele fica mais frouxo mesmo, para não repuxar. O segundo nó, eu já faço ele bem apertado. Apertei bem. Vou colocar as 2 pontas da linha na agulha para fazer o acabamento, passar esses fios por trás aqui e fazer o acabamento. Então, vou passar aqui na linha marrom por 2 ou 3 pontos aqui por trás. Ó, passei aqui. E com a colinha de tecido, abro no sentido contrário. Vou usar aqui a minha cola de tecido, só um pontinho. E volto o fio no sentido dele mesmo. A gente espera dar uma secadinha e já corta esse fio. Agora, eu vou começar a fazer a borda dessa flor aqui. Tenho um nó corrediço na agulha. Eu começo no meio de alguma pétala. Então, insiro em uma correntinha. Vou colocar a minha linha inicial para trás para já fazer o acabamento. Vou fazer aqui, ó, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço um ponto meio alto. E aqui, onde tem o meu ponto que está esticado, eu vou fazer novamente um ponto meio alto, para que eu mantenha com os pontos baixos uma linha reta e mantenha a mesma altura. Deixa essa base agora que está em pétalas, eu consiga deixar 4 lados retos. Então, vou fazendo aqui uma transição gradual de pontos. Onde está mais baixo, eu coloco um ponto mais alto. E onde está mais alto, eu coloco um ponto mais baixo. Continuo aqui com 1, 2, 3 pontos altos. Aqui, ó, estou partindo para a parte mais baixa da pétala. Vou novamente aqui, aumentando a altura dos pontos. Meio ponto alto. E aqui no meu ponto, onde está estirado para baixo, eu vou fazer já a minha primeira quina. Essa quina são 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui eu fiz a minha primeira quina. Vou continuar com um ponto alto, um ponto meio alto, 3 pontos baixos. Cheguei aqui, faço um ponto meio alto, onde está mais baixo. Volto com os pontos baixos, sendo 3 pontos baixos. E agora, na parte mais baixa, eu vou aumentando a altura do ponto. Um ponto meio alto, um ponto alto. E a minha próxima quina, aqui onde está o pontinho estirado, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Então, dessa maneira, fazendo uma transição gradual de pontos aqui, eu consigo que a minha base aqui, que está ondulada, ela fique reta. Vou continuar isso nos outros lados do quadrado e volto para a gente fechar aqui a nossa primeira quina que não está finalizada. Estou finalizando o meu último lado aqui, olha, um meio ponto alto. No último ponto, eu faço um ponto alto. E na primeira quina, onde hoje eu fiz somente 2 pontos altos, eu vou fazer o restante. Mais 2 pontos altos. Para fechar e começar a próxima carreira, eu faço um ponto meio alto na primeira correntinha aqui do meu ponto. Eu faço um ponto meio alto aqui. Laçada, insere, puxa, tira as 3 correntinhas.
Dessa forma, eu já saio com a minha agulha aqui na quina do meu trabalho. Subo 3 correntinhas que equivale a um ponto alto e vou fazer novamente a minha quina aqui, vou repetir a minha quina. No mesmo espaçamento, mais um ponto alto. E vou passar uma carreira de pontos altos, já que o meu quadrado, já que a minha flor ficou com as bases retas, vou passar uma carreira de ponto alto normalmente aqui para dar o tamanho da minha flor. Aqui agora é só seguir ponto alto sobre ponto alto. Chegando na quina, eu repito essa quina, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Depois de só passar os pontos altos por toda a borda, respeitando a quina aqui de 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto na quina, a gente pode fazer aumento desse square, desse motivo, apenas aumentando a quantidade de carreiras. Então, aqui eu tenho 2 carreiras de borda, temos esse tamanho, e aqui eu aumentei com 3 carreiras de borda. Então, o padrão de aumento para você fazer aqui é só aumentar a quantidade de carreiras de borda. Eu vou pegar esse daqui para a gente agora mostrar como que funciona o fechamento desse square. Então, coloco aqui a minha linha na agulha. E para fazer o fechamento, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho as 3 correntinhas aqui que eu fiz iniciais. Eu pulo essas 3 correntinhas. E aqui no primeiro ponto do meu... Na correntinha do primeiro ponto mesmo, eu insiro a agulha. Passo a linha. Insiro onde ela está finalizando aqui, que é na minha correntinha da quina, e insiro para passar na parte de trás, aqui na minha correntinha dos 3 pontos, das 3 correntinhas iniciais, né? Na última dos 3 correntinhas iniciais. Eu consigo passar essa minha linha para trás do trabalho e simular uma correntinha. Ela tá aqui, ó. Essa correntinha, ela foi simulada aqui. Então, o fechamento do square fica um fechamento perfeito. Agora, eu só dar um nó aqui na parte de trás. Aperto bem aqui esse nó e passo a linha por entre os fios para eu poder fazer o meu pinguinho de cola aqui e o fechamento dessa o acabamento, na verdade, desse meu trabalho. Então, passei aqui, olha lá, com a cola pano. Eu puxo a linha, insiro bem no orifício um pinguinho só de cola e volto. Sem puxar o trabalho, sem deixar o fio puxado, tá? Eu deixo o fio normal aqui. Mesma coisa no final, no fio inicial, na verdade. Puxo, coloco um pinguinho de cola, volto no sentido do fio, deixo secar e corto. Consigo cortar bem rente. E tá pronto o meu square de flor africana. Ou maior ou menor. E tá aí o nosso square de flor africana. Esse quadradinho, esse motivo, ele é muito versátil. Você pode usar de diversas maneiras, montando vários esquemas gráficos, podendo alterar aí as cores, os tamanhos e inventar inúmeras peças para o seu guarda-roupa. Me diz aí o que você achou desse quadradinho e já me conta qual é a cor que você vai utilizar no seu próximo motivo de square de flor africana. Não esquece de deixar o seu curtir, de seguir aqui o nosso perfil e todos os outros perfis nas redes sociais. Bora desalinhar?